capítulo 21, versículo de número 23. Vamos fazer a leitura. Desliga, pode desligar, por favor. Diz assim: Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximou-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos a resposta. E Jesus lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor pai, eu estou indo. Mas ele não foi. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? O primeiro, eles responderam. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Ok? Vamos fazer uma oração. Senhor, fale conosco por meio da Tua palavra. A Tua graça, Senhor Deus, deve ser exaltada, o Teu poder. Nós rendemos glória ao Senhor. Pedimos a Deus que essa mensagem possa abrir os nossos olhos, quebrar o nosso eu, o nosso ego, e possa nos aproximar, ó Deus, do Teu padrão, da Tua forma de enxergar as coisas. Nós queremos ter a cosmovisão, a forma de enxergar a vida segundo aquilo que o Senhor mesmo já nos revelou na Tua santa palavra. A Tua palavra é a verdade. Está escrito que o Senhor não tinha ninguém maior do que Ti mesmo para jurar, então jurou por si mesmo, e a Sua palavra para nós hoje é o juramento eterno, é a verdade viva e eficaz, é a Tua palavra apta para o ensino da justiça em todo o tempo. Fala conosco, no nome de Jesus, amém e amém. Amém? Bom, Jesus então tinha entrado em Jerusalém. Aqui essa foi a última vez que ele entrou em Jerusalém. Daqui para frente ele vai passar por algumas coisas até ser pego pelos homens para ser crucificado. Quando ele entra em Jerusalém montado numa jumentinha, como eu já preguei aqui, ele vai depois ao templo, e lá no templo tem os vendilhões, e ele derruba a mesa dos cambistas, os cambistas que ficavam lá, porque vinham muitas pessoas de outras nações, com dinheiro estrangeiro, e para fazer sacrifício no templo eles tinham que comprar algum animal, então eles estavam vendendo um animal, e na verdade naquela época, para se fazer um sacrifício ao Senhor, a pessoa tinha que criar o animal e depois oferecer no templo, e eles estavam vendendo o animal à revelia, inclusive pegando moeda estrangeira, e tinha cambista dentro do templo. Jesus entrou no templo, virou as mesas, mandou todo mundo embora, para sair de lá os vendilhões, junto com animais e tudo mais. Depois disso ele passou na frente de uma figueira, teve aquela história também que eu já falei, ele olhou, a figueira não tinha frutos, ele amaldiçoou a figueira, e depois ele voltou para o templo para ensinar, para esse mesmo templo que ele tinha purificado. Por isso o verso 23 que nós lemos diz: Jesus entrou no templo. Então aqui ele volta para o templo, isso é na manhã seguinte. No dia anterior ele tinha o quê? Feito tudo o que tinha feito lá, jogado as mesas no chão. Você já imaginou Jesus entrar no templo, jogar as mesas no chão, expulsar as pessoas falando alto? Está escrito aqui, Jesus fez isso porque ele diz que a casa do Pai deve ser casa de oração. Então no outro dia Jesus entra no templo
E enquanto ele ensinava, algumas pessoas se aproximaram dele. Existe uma coisa que nós precisamos aprender, né? Qual é a nossa motivação quando nós nos aproximamos de Jesus e Ele está nos ensinando algo? Porque aqui no primeiro momento eu entendo uma coisa: Jesus, Ele não traz boas respostas a pessoas que têm simplesmente intenções capciosas ou intenções duplas, intenções maliciosas. No primeiro momento, as pessoas que se aproximaram de Jesus, elas eram de fato maliciosas, astutas, e vieram até ele para tentá-lo. Isso é uma coisa interessante, porque se você lembrar de quando Jesus estava no deserto, não é? Ele mesmo disse para Satanás, quando Satanás mandou ele se jogar, não é, do alto do pináculo, porque está escrito no Salmo 91, que o Pai dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para guardar em todos os caminhos. Jesus disse a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus, citando as Escrituras. Nós não somos chamados a fazer orações tentando a Deus. O que isso quer dizer? Às vezes nós fazemos orações que elas são tentações a Deus, ou colocando Deus à prova, como se nós estivéssemos num patamar de igualdade com Deus. E nós não estamos em patamar de igualdade. Nós somos criatura, filhos, e Ele é o quê? Criador e Pai. Isso quer dizer que nós temos que entrar em oração com humildade, nunca com uma atitude de imposição. Foi o que eles fizeram. Eu gosto muito de uma frase, inclusive eu até deixo no meu status do WhatsApp, que é uma frase de C.S. Lewis, que ele diz assim: eu sou um pagão convertido vivendo no meio de puritanos pagãos. Eu sou um pagão convertido vivendo no meio de puritanos pagãos. E isso era Jesus, não é? Você vai ver aqui no texto que nós acabamos de ler, que Jesus, Ele é e Ele anda com essas pessoas e Ele prega para esses o quê? Para esses pagãos convertidos, enquanto esses puritanos apóstatas estão sempre se aproximando dele, tentando arrancar alguma palavra dele para tentar colocar Jesus numa situação complicada, numa situação ruim. Então aqui, na verdade, se Jesus respondesse a pergunta que eles fizeram, Jesus estaria abreviando o tempo. E logo aqui eles já poderiam prender Jesus, não é? Por blasfêmia, por Jesus ter dito que era Deus. Por isso, então, eles fizeram a pergunta: com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você entra aqui e expulsa os caras que estão... Olha só, os caras são fariseus, mestres da lei, conhecem a palavra de Deus. Jesus vai lá, tira os cambistas e eles perguntam: com que autoridade você faz essas coisas? Eram os fariseus que tinham que estar fazendo isso. Eles que eram os caras que cuidavam o quê? Da religião judaica. E eles o quê? Além de não fazer, ainda foram questionar Jesus, por que Jesus fez isso e agora por que Jesus está ensinando lá dentro do templo. Olha que coisa, não é? E aí então eles fazem essa pergunta: com que autoridade o Senhor faz essas coisas? Olha, nós precisamos entender isso. Nós não fazemos orações para testar a Deus, nós não nos aproximamos de Deus para testá-lo. Não é tempo de orações como: Senhor, se o Senhor é Deus, por que o Senhor não acaba com o coronavírus? Senhor, se o Senhor é Deus, então por que o Senhor não me deixa empregado? Esses tipos de oração, elas não fazem parte da oração cristã que foi nos ensinada por Cristo e por toda a Bíblia. Vocês conseguem me entender? Então a primeira coisa que o texto está nos ensinando é que nós não fomos chamados a apontar o dedo para os céus e perguntar: por que as coisas são assim? Não! Você vê Jó fazendo isso constantemente no livro dele, apontando o dedo para os céus: Senhor, por que as coisas são assim? E Deus se cala. É isso que acontece. Deus simplesmente se cala quando as pessoas apontam o dedo para o céu, exigindo respostas. Se Deus não deu as respostas, é porque é melhor para mim e para você não as ouvi-la agora. Nós cantamos a primeira música aqui, que em parte é nós orando a Deus, em parte é Deus nos respondendo, né? E na parte de Deus nos respondendo, a primeira música está falando, né? É melhor para você, porque você está num processo de amadurecimento. É melhor que esse tempo passe, não é? Porque quando as coisas acontecerem, aí sim você vai entender o porquê de tudo.
Então, é isso que nós precisamos aprender. Então, com que autoridade você faz isso? Aí Jesus então retruca com uma pergunta. Ele não responde, ele pergunta de novo. É a mesma coisa que é feita no livro de Jó. Quando Deus resolveu falar com Jó, lá no capítulo 37, depois de Jó ficar debatendo com os amigos um tempão e ficar questionando a Deus e apontando para o céu, quando Deus responde Jó, Deus começa a fazer um monte de perguntas para Jó. Jó, por que isso? Onde você estava quando eu fiz isso, aquilo outro? Aqui Jesus vai usar então a mesma forma de resposta, né? E ele diz assim: vou fazer uma pergunta a vocês, né? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Aqui, olha o teor dessa pergunta. O batismo de João Batista, né? Jesus perguntou se era do céu ou dos homens. Por que essa pergunta aqui simplesmente acabou com aquela aproximação astuta desses homens maus, desses puritanos pagãos, né? Por que simplesmente acabou? Porque João Batista, quando ele foi batizar a Jesus, João apontou o dedo e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João falou para todo mundo: está vindo aquele que eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dos teus pés, e ele vos batizará com água, com espírito, ele vos batizará com espírito e com fogo, e o machado está posto à raiz, né? Quem não se arrepender vai ser cortado a árvore. Então, simplesmente João disse que Jesus era Deus. E o que acontece? O povo acreditava em João Batista. Nessa época, João Batista já tinha morrido pelas mãos de Herodes, porque simplesmente a esposa de Herodes lá, que era uma adúltera, né, mandou pedir a cabeça de João, e Herodes estava bêbado lá, simplesmente mandou cortar a cabeça de João e tudo mais, por causa que a filha de Herodias dançou para ele lá, e ele ficou todo excitado e mandou cortar a cabeça de João, porque a menina pediu, e ele disse: pede o que você quiser que eu te dou qualquer coisa, até metade do meu reino. Então, olha esses caras, né? Pessoas que não conheceram a Jesus, mas que simplesmente vivem perto de coisas religiosas, elas são astutas e elas são covardes. Por quê? Porque esses caras, além deles não acreditarem em Deus, esses fariseus, eles ainda se aproximaram de Jesus fazendo uma pergunta, e quando Jesus então respondeu com outra pergunta, eles ficaram com medo de dizer que o batismo de João era dos homens, porque eles não acreditavam em Jesus. Por quê? Porque todo mundo cria que João era profeta. Então eles disseram assim: se a gente responder que o batismo foi dos homens, então quer dizer que todo mundo vai ficar contra nós. Então, pessoas astutas, elas querem opinião pública ao seu favor. Elas querem sempre, né, se aproximar com astúcia, ter a opinião pública ao seu favor, mas na verdade, na chincha mesmo, nunca tem sinceridade. Nunca existe algo verdadeiro, algo que de fato, né, remeta à humildade bíblica, que remeta à piedade bíblica, à pacificação bíblica, não é? Como as Escrituras nos ensinam. Então, gente, a gente precisa entender isso. Nós queremos ficar de que lado? A gente quer ser bem visto pela religião. Tem gente até hoje querendo ser bem visto pela religião. Pessoas que simplesmente não estão preocupadas com a fé genuína, mas estão preocupadas em, de alguma forma, se tornarem importantes ou estarem do lado da opinião pública religiosa. Isso é uma coisa extremamente ruim. O que eu quero dizer com isso? Eu e você, nós não precisamos nos preocupar, não é, com o que as pessoas pensam a respeito da nossa fé, porque quando você tem uma fé genuína, essa fé vai incomodar. Jesus incomodou demais, ele disse que quem seguisse a ele ia incomodar também. Então nós às vezes queremos ser bonzinhos demais e não incomodar as pessoas, mas a fé bíblica incomoda. Quando você fica do lado de Jesus, você prefere ficar do lado do quê? De prostitutas que se arrependeram, do que de fariseus, de homens religiosos que têm o coração longe de Deus. Só que o que acontece? Isso não agrada a opinião pública. Não é bom você estar do lado de um ex-ladrão, não é? Jesus, quando está sendo crucificado, ele salva um cara que viveu a vida roubando. E ele diz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, porque aquele homem se arrependeu. Porque o que importa para Jesus no Evangelho é arrependimento,
né? O que importa não é a nossa roupa, a nossa estética, a nossa religiosidade exterior. O que importa de fato é a espiritualidade que habita em nós. Então, quantas vezes a gente passa por situações onde a gente fica com medo, a gente fica constrangido, porque algumas pessoas, elas vêm até nós, né, esperando essa religiosidade estética, essa religiosidade prontinha, e a gente muitas vezes quer oferecer isso para as pessoas, para elas ficarem alegres conosco. Mas não, Jesus não quer isso, Ele não espera isso. Jesus, Ele é esse homem que de fato fala de uma espiritualidade que incomoda. Quando você vai pregar o evangelho para alguém que trabalha com você, você vai dizer a essa pessoa: olha, essa vida que você vive, ela não presta. Você vive em adultério, isso é pecado. Você precisa se arrepender, senão você nunca vai conhecer a luz, você nunca vai viver de fato uma vida espiritual correta. Isso é a pregação do evangelho. Agora a gente quer pregar o evangelho como? Olha, aceita Jesus, Jesus é tão bonzinho, Jesus te ama. Ele nunca falou isso para ninguém. Ele está sempre falando: arrependam-se, vocês só vão conseguir me enxergar quando se arrepender, porque o pecado cega vocês. Isso é muito sério. Essa é a pregação do evangelho, né, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo agora. Então, diante de homens astutos que chegam até você e fazem perguntas: e aí, como é que é essa fé sua? Como é que é esse Deus seu? Você não responde com gracinha. Você simplesmente ou não responde porque eles são astutos e não querem resposta nenhuma, ou você simplesmente chama eles ao arrependimento. É o que Jesus fez. E aí o que acontece? Eles pararam para pensar, como eu disse, e eles disseram: se a gente responder que o batismo de João é dos homens, o povo não vai gostar da gente. Se a gente responder que é de Deus, ele vai dizer: então por que vocês não acreditam? Aí eles viraram para Jesus e disseram: não temos a resposta. Os caras que tinham que ter a resposta, eles eram que cuidavam do templo, eles é que cuidavam da religião judaica, né? E aí Jesus disse: então tá bom, já que vocês não me dão resposta, eu não dou resposta nenhuma para vocês. E aí ele vai e conta uma parábola mostrando o que realmente tem valor no reino dos céus. E aí ele fala sobre 2 filhos, aí é uma parábola então. Ele disse que o primeiro filho, então, o pai chamou e disse: meu filho, vai lá trabalhar na vinha. E o filho disse, né, não quero. Mas depois ele o quê? Simplesmente mudou de ideia e foi. Isso aqui é muito fácil, essa parábola é muito fácil de interpretar, porque esse filho que diz não quero, mas que depois foi, significa o pecador. O pecador que vive fora de Deus, que anda fora dos caminhos de Deus, que pratica toda sorte de iniquidades, né? Ele diz: não quero Deus, não quero saber disso, não quero viver isso, não gosto disso, né? Mas simplesmente depois ele se arrepende e ele vai trabalhar. O segundo filho, o pai diz: meu filho, vai trabalhar na vinha. Ele vem: sim senhor pai, estou indo. Mas ele não vai. Esse aqui é aquele que se diz religioso. Não, eu nasci na igreja, eu fui batizado, fiz tudo na igreja, eu sou de dentro da igreja, casei na igreja, fiz tudo na igreja. Mas simplesmente o quê? Não se arrepende dos seus pecados. Por quê? Porque essa pessoa se considera tão justa, não é? Que arrependimento parece algo muito distante da vida. O que eu estou falando hoje se define em 2 paralelos aqui: é graça e legalismo. Legalismo é quando você acha que as suas obras, elas podem te salvar. Quando você acha que o que você faz dentro da religião pode te aproximar de Jesus, do céu e da fé, né? E a Bíblia diz que isso não nos aproxima. Graça é um favor de Deus, um favor que Deus derrama até nós. Nós pecadores que não conseguimos nem abandonar os pecados que nós praticávamos. Mas quando Jesus se encontrou conosco, Ele simplesmente tocou na nossa alma de tal forma a trocar o nosso coração. E nós que dizíamos: não, eu não quero saber disso, eu não quero saber de religião, né? Eu estou novo demais, ou eu tenho trabalho demais, estou cuidando dos meus filhos, não tenho tempo, né? Aquela coisa toda, como a gente costuma ver,
naquelas figurinhas, né? A pessoa nova demais, na meia idade, já está velha, nunca tem tempo para Deus, né? Então, o que acontece? Esse tipo de pessoa, né, não entendeu, na verdade, a graça, porque a graça de Deus é essa, é para quem não queria, é para quem não conseguia, é para quem não se arrependia, e aí se arrependeu, é aquele que disse, eu não quero. Eu era adolescente, eu falava, eu ser crente, nunca que eu quero ser crente na minha vida, eu nunca vou mexer com um trem desse, né? Eu não quero, isso não é para mim, mas o Senhor me chamou, né? E diz as Escrituras que o quê? Que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus amara, Tito 2, verso 11. Está escrito em Efésios capítulo 2, que é pela graça que nós somos salvos. Isso é um dom de Deus e não dos homens, para que os homens não se gloriem. Então, a preocupação que nós temos que ter é quando nós começamos a nos arrepender pouco e dizer, não, eu estou na igreja. Não, eu casei na igreja. Não, eu ajudo a igreja. Quando a gente começa a entrar nesse discurso e para de ter uma vida devocional, de arrependimento, a gente entra nisso aqui. Olha como isso é sério, é palavra de Jesus. Olha o que ele diz no verso 32. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Jesus falando para os fariseus. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependem nem crerem nele. Jesus disse que os publicanos, que eram os caras que eram o quê? Cobrador de imposto, ladrão, se arrependeu. A mulher viveu na prostituição, se arrependeu daquela vida. O homem era bandido, o homem fazia o que não prestava, se arrependeu. E aqueles caras, eles diziam, não, eu nasci na igreja. Não, eu sempre estive na igreja, o meu negócio sempre foi Deus, eu estou perto de Deus, Deus está perto de mim, por aí vai. E esse tipo de coisa não cola para Jesus. Então a palavra para nós hoje é, dependa de Deus, dependa da graça, e cuidado com essa religião morta, não seja como esse segundo filho que diz, sim Senhor, como quando foi orar lá, o fariseu foi orar e disse, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, vou na igreja, dou os meus dízimos, eu faço tudo, eu não sou como esse publicano miserável, pecador. E o publicano pecador orava e batia no peito, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sou digno, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua graça. Você está entendendo o que é evangelho? Evangelho é isso. É por isso que muitas pessoas elas acabam se perdendo dentro da igreja. E tem uma parábola em Lucas que diz que uma mulher tinha 10 moedas, ela perdeu uma. E ela varria a casa e não conseguia achar a moeda. E ela chamou as amigas depois, porque ela varreu a casa e achou uma dracma, uma moeda, e foi comemorar. Dentro da casa a moeda está perdida. Então nós não podemos nos perder dentro da casa, nós estamos diante da palavra de Deus. O que Jesus espera de mim e de você é que nós confiemos na graça, porque é a graça que nos sustenta, é a graça que nos abençoa, é a graça que nos capacita, é a graça que nos salva. A graça de Deus é tudo que nós temos, é tudo que nós precisamos. Não é a força do nosso braço, não é a capacidade da nossa mente, é a graça de Deus. Paulo disse, pela graça de Deus eu sou o que sou, pela graça de Deus eu trabalhei mais do que todos os outros, é pela graça. Então a nossa oração deve ser, Senhor, que pela tua graça o Senhor me abençoe, Senhor, que pela tua graça o Senhor me fortaleça, Senhor, que pela tua graça o Senhor traga salvação à minha família, que pela tua graça o Senhor me ajude a me arrepender dos meus pecados e abandonar os meus pecados, que pela tua graça eu possa dessa forma viver aos teus pés em oração com alegria, ter alegria em orar, ter alegria em ler as Escrituras. Jesus nos chama para isso. Jesus não nos chamou para cumprir uma série de rituais religiosos, Ele nos chamou para confiar na graça, Ele nos chamou para confiar na sua própria pessoa. Jesus é a personificação da graça de Deus. Deus enviou a graça em Cristo Jesus.
E essa graça agora ela se completa em nós, e nós que nos arrependemos, podemos dizer, nós somos, não é, aqueles pagãos, não é, que estão convertidos. Os pagãos, nós somos pagãos convertidos, vivendo no meio de muitos, não é, que são religiosos hipócritas. Então, que a hipocrisia nunca domine a nossa vida. Olha o que eu estou te dizendo. A hipocrisia é fruto de uma vida sem arrependimento, de uma vida de alguém que não depende da graça, que não entendeu a vida espiritual da salvação pela graça. Então, enquanto muitas religiões dizem que você é salvo pelas obras que você faz, a fé cristã, ela diz que nós somos salvos por crer. Crê no Senhor Jesus com o seu coração e confessa com a sua boca e será salvo. Então nós somos chamados para isso, não é? A fé cristã, ela vai na contramão de todas as outras religiões do mundo que cobram algum tipo de obra nossa. A fé cristã em Jesus diz, somente creia na graça que eu enviei. Essa é a fé salvadora. Então, eu quero ir para o céu, junto com os publicanos, com os pecadores que Jesus pregou para eles, com as prostitutas que Jesus pregou, todos arrependidos. Lá no céu vão estar os arrependidos. Eu quero estar com esses. E não com aqueles que andaram engomadinhos, bonitinhos, mas que não vão estar lá. Não tem outro jeito de entrar no céu. É somente pela graça, é somente pela fé no nome de Jesus. Então, prefira estar com a loucura de Deus, como diz em 1 Coríntios capítulo 1, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são, não é? As coisas pequenas para confundir as grandes, do que entrar nesse modelo religioso, não é? Certinho, hipócrita, não é? Fanáticozinho, burocrático. Saia disso, saia fora disso. Tá? Então, muitas pessoas elas estão presas, né, dentro de igrejas, com um monte de burocracia, com um monte de papelada, tendo que prestar continência para um monte de gente, para um monte de bispo, para um monte de legalismo e coisas e tal, e não entendem a mensagem principal. Essa é a mensagem de Jesus Cristo para nós. Creia na graça, ore ao Senhor Jesus Cristo no nome dele, porque dessa forma você e eu seremos salvos e abençoados. Você pode se colocar de pé para nós orarmos ao Senhor, nosso Deus?